Olá, boa noite. Hoje vamos estar com a pediatra, uma das pediatras muito queridas na TV e fora da TV, que eu tenho amigas que eu já soube que são até hoje, na verdade, pacientes dela, doutora Ana Escobar, e eu convidei ela hoje para falar sobre ansiedade, especificamente por nesse momento que a gente está vivendo, mas eu acho que as lições de hoje, desse tempo, vão ficar para o resto da nossa vida, né? Então a gente vai levar muitas lições que a gente está tendo hoje, mas vamos levar para sempre de coisas que vão nos ajudar, né? Como pais, inclusive, como mães, ou de pessoas que têm seus filhos, têm né, crianças perto, sobrinhos e todas as pessoas que têm criança perto. Doutora Ana. Olá, doutora Oi, Ana. querida, você tá boa? Bom falar com Tudo você, tudo bom? muito bom. Obrigada por aceitar o convite aqui. Mesmo a Imagina. gente te conheço das mídias e daí soube também que tem várias amigas minhas que iam e ainda vão, inclusive. Que bom, Carol, que bom. Muito bom estar aqui com Gostam você muito. Muitas famílias são apaixonadas por você. e eu por elas. Que Acabou de delícia. passar a Fabi aí, ó. Vão passando, elas vão entrando aqui. É isso aí. Doutora Ana, muito obrigada por ceder seu tempo, sua voz, toda a sua bagagem, seu aprendizado tão precioso aqui para gente. Obrigada. Imagina, vamos lá. O que eu puder ajudar, estamos aqui. E é um prazer conversar com você, viu? Igualmente. Doutora Ana, a Diga. gente está, bom, não precisamos dizer mais do tempo da pandemia, que acho que já está super claro, né? Mas eu gostaria de abordar esse assunto da ansiedade para que a gente entendesse quão grave ela pode gerar, né, outras Sim, coisas dentro da vida da criança e do jovem, e virar uma mecânica, inclusive, eterna, né? Inclusive para o adulto vai se tornar essa criança. Então, quais são as coisas que a gente pode entender sobre a ansiedade infantil? E muitas vezes, nós, como adultos, inclusive eu vou dizer por mim, sou uma pessoa que tem uma ansiedade crônica, quase que um modus operandi enrustida, sim, sabe? E mesmo que sei. eu falo com toda a calma do mundo e todo mundo fala, nossa, Carol, você é super mega, né? Super calma, mas tem algo assim que é realmente crônico e eu acredito, inclusive, meu médico também, meu clínico, acha que é uma coisa que eu sempre tive, talvez veio da minha infância. Então, gostaria de abordar, até para os adultos que hoje são adultos, possam entender de onde veio essa ansiedade, né? Eu acho que é uma coisa importante para a gente abordar. Então, explica um pouquinho como que é a ansiedade, quais são os sintomas, para a gente identificar. Então vamos lá, olha, a ansiedade, como você bem colocou, Carol, ela acontece em todas as faixas etárias, tá? Então, as crianças podem demonstrar já alguns sinais de ansiedade, adolescentes, adultos jovens, até idosos. Então, a ansiedade faz parte mesmo, e ela faz parte, assim, de um certo... ela é muito contemporânea, o que que eu quero dizer? Ela é muito dos nossos tempos, tá? E eu vejo, e acho que todo mundo vê, isso provavelmente acontece com você que é jovem, né? Conforme a gente tem essa comunicação muito rápida, isso faz com que a nossa ansiedade ela fique cada vez mais aguçada. O que que eu quero dizer? A gente está desaprendendo a capacidade que a gente tinha antes de esperar. A gente não sabe mais esperar. A gente quer tudo para agora, a gente quer tudo para o segundo, e aquela situação da gente não ter tudo naquele segundo, naquele momento, isso gera muita ansiedade. Você fica sempre querendo aquilo que está por vir. E muitas vezes você fica com medo daquilo que está por vir. É um Certo. querer e um querer com medo. Você fica angustiada por isso. O que que vai vir? O que que vai acontecer? O que que vai dar? Ou isso vai dar isso, isso vai dar aquilo.
a gente não está mais conseguindo viver o tempo presente, o momento, aproveitar o momento que a gente tem. Então, não sei Sim. se é isso que acontece com você, mas é muito essa ansiedade, é aquele medo do que vai acontecer. Só que, muitas vezes, o que vai acontecer, e esse medo, está aqui dentro da nossa cabeça, ele não é a realidade. Então, as pessoas ansiosas, elas criam muita expectativa, elas fazem, assim, castelos de expectativa, e nem sempre essa expectativa é aquilo que está acontecendo. Nessa pandemia agora, a gente pode ter isso como um exemplo. As pessoas ficam, meu Deus, eu vou pegar esse vírus, meu Deus, eu vou ficar doente. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ser entubada, não vou ser entubada. Calma, gente, calma. Isso não aconteceu, isso pode acontecer, pode, mas se acontecer não vai ser de jeito nenhum, do jeito como a gente está imaginando agora. Vai ser completamente diferente, então não adianta imaginar. Não é? É verdade. Agora, como é que a gente entende que uma criança, por exemplo, está ansiosa? Ela não consegue expressar, como você bem expressa, eu tenho uma ansiedade. O adulto consegue identificar esse sentimento, essa sensação. É muito difícil descrever um estado de ansiedade. Como é que a gente vê isso na criança? Não é pelo comportamento. Então, é um comportamento que muda. É uma criança que fica mais chorosa, é uma criança que fica mais irritada, fica mais cheia de birra. É aquela criança que eu falo, ela quer água se não tiver, ela quer pão se não tiver, ela quer o que não tem. Então, é uma criança que muda o seu comportamento, tá? Isso, na infância, e até criança pequena, até os pré-adolescentes, isso é muito comum. Nos adolescentes, às vezes, eles conseguem dizer eu estou ansioso, eu estou com tédio, mas eles não reconhecem isso. Então, como é que a gente vê isso no adolescente? Ele fica mais retraído. Geralmente, ele fica mais quieto no quarto, ele se isola. Ele se isola da família. E isso, geralmente, é um sinal de uma ansiedade, eventualmente até um passo além, uma depressão. Uma depressão. E o adulto, ele já consegue falar, né? Eu ia perguntar exatamente isso, porque mesmo que a gente fale, hoje em dia é tão falado sobre a ansiedade que eu fico pensando, será que muitas vezes a gente está até culpando a ansiedade por coisas que não são, né? Porque, eu sou ansiosa, eu tenho síndrome do pensamento acelerado, eu tenho DDA, eu tomo remédio, né? É uma facilidade. Eu tenho muitos amigos que tomam remédio. E eu olho para aquilo e falo, gente, mas será que a gente não consegue buscar a raiz do problema? Porque todo mundo que tem um celular na mão pode ser diagnosticado com ansiedade, né? Isso, exatamente isso. Eu queria até abordar esse outro lado da ansiedade. Primeiro, vou falar bastante dela, mas eu acho que é um alerta também, porque ficou muito fácil para todo mundo se colocar ali como vítima vítima da tecnologia, vítima do ambiente que vive, vítima de tudo. E quando vê, né? Vamos tomar remédio para dormir, remédio para lembrar, remédio para digerir, remédio para não sei o quê. E aí vira o rei da farmácia, né? Você falou tudo, Carol, porque assim, olha, as pessoas ficam querendo tomar remédio e depois outro remédio para combater o efeito daquele remédio. Então, toma, não é verdade? Toma um remédio para combater a ansiedade, depois um remédio por causa da gastrite que o remédio da ansiedade deu, né? Sim. Então, o que talvez a gente tenha que parar um minuto para ajudar as pessoas, assim, é ver, olha, você dedica algum momento do dia para você mesmo, sem o celular, sem nada, que seja assim, se você consegue fazer um esporte ouvindo uma música, sem ficar ligado nas redes. As redes sociais, há um tempo que elas são legais, porque colocam a gente em conexão com muitas coisas, elas são geradoras de ansiedade também, né? Por que elas são geradoras de ansiedade? Porque todo mundo se posta nas redes sociais como um personagem de si mesmo. É isso que eu falo sempre. As pessoas põem as melhores roupas, as melhores viagens, antes põem os melhores pratos, tudo aquilo que comeu, mas as pessoas se colocam sempre numa situação de festa, de alegria. A minha vida é uma alegria sem fim. E além de tudo isso, ainda tem filtro.
E tratamento de foto. Exatamente. Uma expectativa totalmente fora da realidade de qualquer um, né? Exatamente. Então, assim, ninguém tem espinha no rosto, ninguém tá gordo, ninguém tem nada. O que acontece com os réis mortais quando olham, né? Quando olham os outros e veem aquela perfeição toda, eles se veem imperfeitos, né? Sim. E ao tempo que eles se veem imperfeitos no seu íntimo, eles têm que alimentar o personagem deles mesmos também com aquela perfeição toda. Quando esses encontros acontecem presencialmente, é difícil você manter presencialmente o seu personagem criado na rede social. Isso gera mesmo muita ansiedade. Então, o que eu falo, é isso que eu estava colocando no começo, a gente tem que ter um tempo para a gente mesmo. Um tempo só para você se conhecer, para você saber quem é você, para você saber suas limitações, aceitar suas limitações, aceitar as imperfeições, aceitar que a gente está um pouquinho mais gordo, que a gente tem sim espinha no rosto, que a gente precisa pintar o cabelo para ficar lindo, maravilhoso, que isso não é natural na gente, que quem está envelhecendo tem uma ruguinha aqui, outra ali. Gente, aceitar essas imperfeições e saber conviver com elas, eu vou te dizer, eu acho que talvez seja o primeiro passo para a gente começar a deixar de ser ansioso. É você se aceitar do jeito que você é. Não querer criar personagens de você mesmo. Na hora que isso acontece, a gente começa a entender que, olha, a vida dos outros é a vida dos outros. A minha vida é essa que eu posso ter e está tudo bem assim. Posso lutar por uma coisa ou outra, enfim, para melhorar uma coisa ou outra, né? Mas é assim que eu sou. Eu não vou conseguir nunca ser além disso. Isso já é um primeiro passo, eu diria para você, para essa ansiedade diminuir muito. Sim. Conhecer, as pessoas conhecerem a si mesmas, né? Sim. Eu tenho evita muito remédio, evita muito remédio. É verdade, com certeza. Eu tenho trazido muitas lives para falar sobre esse assunto, né? Que por mais que eu trabalhe com as mídias também, que a gente está aqui nelas e chamando tantas pessoas para estarem, né? Eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, eu falo, olha, guarda um tempo para você olhar a mídia, guarda outro tempo. Eu nunca me importei muito com os números, né? Então, se a live tem muito, tem pouco, eu quero que as pessoas escutem a mensagem, o conteúdo, né? Então, se aquilo te servir, aquela ideia, aquele produto, sim, pode te ser útil, né? Nossa, não sabia que existia isso. Nossa, que legal. Isso vai facilitar a minha vida. Então, eu tenho um propósito muito grande com a minha mídia, que é trazer uma inspiração de vida e de coisas que facilitem as pessoas. Então, todos esses assuntos, principalmente esse de ansiedade, eu mesma gosto muito. Eu me sinto, doutora, uma pessoa muito calma, eu consigo organizar bem o meu dia, as minhas funções. Muitas vezes eu saio também de giro, né? Principalmente nesse momento, nossa, e agora o que vai acontecer? Não tenho de jeito nenhum uma vida 100%, né, no eixo, ninguém tem. Mas, realmente, assim, eu percebo quando eu tenho um momento que eu tiro o telefone de lado, eu consigo me sentir melhor comigo, eu consigo evoluir muitos assuntos, eu consigo trabalhar melhor, consigo ficar com os meus filhos, dar mesmo atenção, aquela coisa do olho no olho. Então, é isso que a gente vem buscando cada vez mais, trazer pessoas com essa autoridade para passar essa informação para as pessoas, para que a gente tire essa coisa do vício, né? E o que eu estava te contando, assim, é que eu tenho descoberto algumas coisas. Eu tenho há muitos anos o cortisol alto, desde a hora que eu acordo. E aí eu tenho algumas coisas que a minha mandíbula eu aperto à noite, desde muito pequenininha. Eu tenho... Parece que eu tenho aquela síndrome do colo irritado, que também, né? Tudo é ligado ali a essa coisa meio crônica. Então, como se eu tivesse aprendido a viver e ter desenvolvido minha personalidade com base nisso, mesmo que eu consiga me organizar. Eu gosto muito de ter a vida organizada, né? Passo muito isso para as pessoas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Posso chamar de você? Deve, claro. Então tá bom. Ai, que bom.
Queria muito que você falasse como a gente identifica, tanto em nós, como principalmente nas crianças, né, que não sabem falar, como você estava dizendo, não sabem identificar isso, como a gente pode identificar até o segundo passo da ansiedade, o que ela pode gerar, como eu estou falando, né, do colo, o bruxismo, quais são as coisas que a gente tem que ficar meio esperto, em alerta, para identificar? Boa pergunta. E antes de te responder, só vou fazer um Por comentário favor. sobre uma frase que você falou que eu achei espetacular. Você falou, de vez em quando eu deixo o telefone, né? Eu deixo o telefone de lado e para ficar olho no olho com as Isso. crianças, com seus filhos, enfim. Isso tem uma simbologia muito grande. O que significa deixar o telefone de lado? Você vai deixar todos os seus contatos de WhatsApp, você vai deixar todas as redes sociais, você vai sair desse cenário que é ansiogênico, que gera ansiedade. Na hora que você deixa esse cenário, esse palco, vamos dizer assim, você sai desse palco em que todo mundo está construindo personagem, que todo mundo está falando aquilo que é o melhor, contando piada, que tem que estar todo mundo bem alegre, você sai desse palco e fica no seu ninho. Isso é um fator que tranquiliza e que, na verdade, dá muita paz para as pessoas. Então, não é deixar o celular para sempre, não. Mas é saber que em alguns momentos do dia, a gente tem que sair do palco, a gente tem que deixar de atuar, a gente tem que ser a gente mesmo. E isso a gente só consegue quando a gente está no próprio ninho, numa situação tranquila, né? E isso Então, passa muito, né, para os filhos, para as crianças, o professor, o cuidador, né, os pais. Eu sinto muita diferença quando eu tô com o celular que fica aquela ameaça ali que as crianças sabem que vai que toca, vai que precisa atender, e quando o celular não tá por lá, né? É diferente. Exato. É isso. Então, se o celular não está perto, você está integral para as pessoas com quem você está, seja filho, pai, mãe, avô, avó, enfim. Sem o celular, você se integraliza. Você fica integral em você mesmo. Isso é muito importante. Eu vejo isso hoje. As pessoas que estão com o celular, estão ligadas constantemente no celular, elas mesmo estando ao lado de alguma outra, ela não está integralmente de corpo e alma, isso que eu quero dizer. Isso é muito triste quando a gente vê, por exemplo, numa mesa em que as pessoas deveriam estar comendo de corpo e alma, deveriam estar integrais ali, não estão integrais. Elas continuam no palco onde toda a cena está acontecendo. E elas entram em vários cenários, né? Num grupo de WhatsApp é um cenário, outro grupo é outro, né? E assim a coisa vai, a rede social é outro cenário, enfim, é um palco multicênico. É muito importante a gente deixar esse palco em algum momento do dia. Agora, isso que você me perguntou, não é? Assim, quais os sinais de alerta que a gente pode ter, vamos dizer assim, para essa ansiedade? Então, olha, diria para você que em criança, por exemplo, e isso vale também para adolescente, criança maior, o primeiro sinal, como eu te falei, é uma alteração de comportamento e no adolescente uma retração, fica mais, né, ensimesmado no canto dele, no mundo dele, naquele celular. Muito bom. E pode até ser visto assim, desculpa te interromper, mas imagina uma criança calma ali no canto, aí pode ter uma leitura assim, ela é quietinha, ela é calma, né? Totalmente o oposto do que a gente pensaria para ansiedade. Muitas vezes não é, né? Dentro dela não sabe lidar com aquilo e tá quieta porque ela quase que virou, né? Ficou imóvel, né? Ali. Exato. Então, olha, a dica que eu dou para os pais é isso, para pais de crianças pequenas, tá bom? Assim, primeira dica, assim, fiquem atentos a mudanças de comportamento, tá? Esse é o primeiro ponto. Um passo um pouco mais além é a somatização de algumas coisas. Então, por exemplo, tá? Você tinha uma criança que já controlava o xixi na cama, tá? Daí a pouco aquela criança volta a fazer xixi na cama. Ela voltou a fazer xixi na cama. Essa já é uma luzinha amarela que acende. Alguma coisa ali pode estar errada.
Entendi. Outro exemplo de somatização é uma criança que toda hora fala que está com dor de barriga, dor de barriga, dor de barriga. E, obviamente, a gente não consegue encontrar, claro, essa criança tem que ser examinada, você não acha nada físico que explica aquela dor de barriga, tá? Às vezes, uma dor no braço, uma dor inespecífica, qualquer, que a gente não consegue encontrar uma razão para isso. Criança que, por exemplo, passou da fase de controle e toda hora fala que quer ir no banheiro, quer fazer xixi, eu quero fazer xixi. Então, essas somatizações, né, elas têm que acender uma luzinha amarela, porque isso realmente pode já significar um passo além na ansiedade. E depois disso, aí uma situação mais séria é já uma certa depressão. É aquela criança que já não quer mais comer, não quer mais brincar, ela está mais chorosa por tudo. Então, esse já é um passo além. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Para tentar entender o que está acontecendo com a criança. E se a gente identificar uma dessas coisas? Primeiro passo é conversar com a criança. Óbvio que a criança não vai conseguir externar isso. Não. A criança ela não tem a consciência e a noção lúcida do que está acontecendo de jeito nenhum. Mas a gente consegue, às vezes, isso eu aprendi com a Roseli Saião e falo isso sempre. Por exemplo, você coloca um filminho para a criança, né? Um filminho qualquer, um desenho, alguma coisa de que ela goste. Tem uma cena qualquer mais triste, morreu o pai, morreu a mãe. Isso o filme da Disney tá toda hora assim, né? Morre o Rei Leão, morre o pai do Rei Leão, isso acontece. Sim. Pergunta para a criança, o que você achou disso? O que aconteceu? O leãozinho está triste? Na hora acontece uma identificação, se a criança está assim, e pela identificação a gente consegue saber o que aquela criança está sentindo, o que aquela criança está pensando. Mas a senhora, você está dizendo assim, que quando a criança está assistindo um filme que acontece algo triste, ela deve se identificar, né? Ou não? Sim, na hora. Ela deve sentir algo, né? Nossa, aconteceu alguma coisa. Sim, sem dúvida. Ela sentiu algo, ela se identifica. Aliás, se você pensar nesses filmes todos, os desenhos da Disney, são todos trágicos. Pensa nisso. Nenhuma princesa tem mãe, todas elas têm madrastas terríveis, terríveis. É verdade. Não é verdade? Nenhuma delas tem mãe. Então, elas são todas assim solitárias, elas não têm aconchego e proteção, né? É verdade, nossa. Né? Já cresci vendo todos eles. É verdade. Tá aí a explicação para minha ansiedade crônica. Pronto, a culpa da Disney. Ai, meu Deus. Mas é verdade, não é? A madrasta da Branca de Neve quer matar, manda o caçador matar. Meu Deus, é verdade. Entendeu? Verdade. Então, todas elas. Todas elas. Então, e na verdade, isso é para ser trabalhado. E as mães que são boas, geralmente são separadas das crianças. A mãe do Dumbo, ela é levada. Olha o sofrimento do Dumbo quando a mãe é levada. Não é verdade? Verdade. Já prepara a criança para uma vida trágica, né? Pelo menos ela está sempre alerta. Ela está ali sempre. Pode acontecer algo ruim, né? É exatamente isso. Então, esses desenhos, na verdade, fazem tanto sucesso exatamente por isso, porque eles vão trabalhando esses medos, né? Então, na hora que o filminho do Rei Leão é típico, né? O leãozinho vê que o pai dele morreu e ele ainda é culpado da morte do pai, olha. Né? Meu Deus. É isso. Então, aí ele sai por outra vida, porque ele precisa encontrar outros caminhos, que não aqueles para o qual ele é destinado. Tem muitas explicações psicológicas nisso tudo, né? Tá. Então, esses filmes são muito bons para a gente pegar a criança e conseguir falar, o que você achou do leãozinho? Por que ele fugiu? O que aconteceu com o pai dele? Pronto, a criança já vai, abre ali já um espaço de diálogo onde ela pode externar
através daquele personagem com quem ela está se identificando, Sim, alguma coisa. Isso é muito importante, né, para a gente sim. conseguir Com o próprio pai e a parar e própria ver. mãe, né? Antes de É, ter que pedir uma ajuda profissional. E eu queria saber como, que horas que a gente tem que prestar atenção que precisa de uma ajuda e qual seria a primeira ajuda? então, vamos lá. Eu acho que assim, na hora que a gente identifica isso, claro que eu falo para os pais, tentem conversar para conseguir identificar realmente o que está acontecendo, né? E aí, a primeira pessoa com quem normalmente os pais têm um contato direto é o pediatra. Isso eu digo por experiência, né? Não Sim, é que precisa ser o pediatra, não, mas é tá, pela facilidade, tá? certo. Então, pela facilidade em geral, tem um contato com o pediatra. E normalmente, identificando isso, essa situação, o pediatra encaminha para um profissional, né? Um Uhum, psicólogo, geralmente, e aí dá até para fazer por tele hoje, dá para fazer por, né? Tem vários sim, recursos que a gente pode utilizar hoje em dia, e isso é muito bom, porque, sabe, ajuda muito aos pais. Ajuda muito aos pais. Às sim. vezes, eu falo até para você, Carol, não é a criança que está precisando, são os pais que estão precisando. É uma Uhum. relação que está ali, não está bem colocada, às vezes os pais mudam um comportamento ou outro e pronto, a criança já dá aquela relaxada, né? Acalmado. A maioria dos casos de ansiedade infantil, pode-se dizer que é o pai e a mãe que estão numa situação que está gerando ansiedade para a criança ou não? Sim, eu diria para você, olha o que eu vou te falar, que 80% das vezes Tá, a criança fica ansiosa em decorrente de um comportamento do pai e da mãe, que muitas vezes, óbvio, não é culpa do pai e da mãe, eles nem sabem que isso está acontecendo, que eles nem tá, sabem. tá. Mas, às vezes, isso é que o profissional, o psico, ele consegue identificar. E Sim. aí, às vezes, a energia com que o pai e a mãe falam para a criança, às vezes são informações contraditórias, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Às É. vezes são coisas que a gente não percebe. A criança, o pai e a mãe insistem para a criança ter um determinado tipo de comportamento e eles não têm. Você tem que comer isso, você tem que comer verde, tem que comer isso e eles não comem. E a criança está vendo que eles não comem, Entendi. entende? Então, Sim. existe sim essa dubiedade de informações. Em geral, é isso que deixa a criança muito insegura, né? Tá. Então, esse ambiente, às vezes, de insegurança Uhum. é que faz com que a criança fique muito ansiosa. E Causa pais que não dão ansiedade. limite também, por incrível que pareça, as crianças pedem limite. Elas pedem limite. Para saber e para ter essa calma maior de o que vai acontecer, né? Exatamente. Tá? Criança não quer pai, mãe, amigos. Amigos, as crianças escolhem quem são. Pai e mãe tem que ter, sim, a autoridade de pai e mãe. Tem que dar o norte para as crianças, né? E Sim, tem que determinar, e as crianças gostam disso, isso dá segurança, tá? sim. Então, claro, você não tem que ser aquele autoritário, pronto, não. Mas a gente tem que, aquilo, tem que ser aquela bússola. Você vai por aqui e eu tô Sim. te vigiando se você está indo por aqui. É Sim. isso. Doutora, eu vejo muitas amigas minhas, e uma vez eu aprendi com as crianças pequenas e hoje eu passo para elas não fazerem. Dar a informação para a criança, para os filhos, antes. Então, eu aprendi assim que geraria, a gente sempre viajou muito, né? E aí eu falava para as crianças, olha, o Luca, né, o meu mais velho, que com a Isabela eu já aprendi. Falava, olha, a gente vai viajar semana que vem, olha, a gente vai mês que vem para não sei aonde. E aí eu Isso. aprendi, eu falei, gente, eu não vou mais falar isso porque ele fica muito ansioso. E aí Isso. hoje eu vejo muita gente antecipando notícias, assim, Isso. diariamente, né? Olha, daqui a pouco a gente vai não sei o que, não sei aonde, né? Como que é isso? Deve ser dito na hora ou é melhor falar antes? Como que fica essa situação?
Isso, você colocou muito bem. Então, assim, olha, a gente não deve gerar comportamento ansioso na criança, né? Então, se a gente sabe que, por exemplo, uma viagem, que é uma coisa que a criança está querendo muito, Uhum. ela não tem muitas vezes essa noção dos 5 dias ou dos 10 dias que virão. E se a gente Tá, fala, é amanhã, não, é amanhã, é amanhã, a gente vai gerando um comportamento ansioso, né, nas certo. crianças. Então, o que eu acho, a gente tem que conhecer cada filho e cada situação. Tem uns que são Certo. mais, outros que são menos, mas é Tá, legal a gente contar que vai viajar, é legal. tá. Mas a gente tem que fazer isso não com muita antecedência, no Entendi. máximo com 2 dias de antecedência, para dar aquele gostinho, e aí logo depois De a se coisa já flui. preparar. De preparar. 2 dias é super bom. E uma Tá. coisa legal é assim, por exemplo, a gente não esconder nada das crianças quando a gente percebe que elas estão sacando o que está acontecendo. Então, por exemplo, agora na pandemia, né? Não adianta falar, ah, não fala o que está acontecendo. Não, elas estão vendo todo mundo de máscara, elas estão vendo que está todo mundo em casa. Tem que sentar e dar uma explicada rápida. Pessoal, tem um bichinho aí, é um vírus, pode dar Uhum. doença na gente, então está todo mundo aqui protegido para a gente não pegar esse vírus. Tem que usar Tá, máscara, assim, tem que falar com tá. uma energia positiva, tá? Certo. A forma com que os pais falam com os filhos é muito importante, porque dependendo da forma com que se fala, a criança tem uma leitura diferente. Então, Uhum. um jeito é falar assim, como eu falei, outro jeito é falar, olha, gente, eu tô morrendo de medo aí fora, filho, tem um bicho, a gente não pode pegar. Se Sim. você demonstrar que você está com medo, que você perdeu o controle, que tudo isso, pronto, você já Uhum. gerou um comportamento na criança Uhum. você já deu a energia de que aquela situação já está insegura. Criança Certo. sente o pai e mãe inseguro, ela vai também ficar insegura e isso gera ansiedade. Certo. E agora, nesse período de aulas online, de Sim. quarentena, de aulas que essa semana eu soube que a escola vai voltar em final de agosto, mas vai ser um dia o outro, uma semana um vai, outra semana. E aí eu falei, meu Deus, a hora que eu recebi, eu falei, nossa, né? A gente fica, o que vai ser, como é que vai ser? E não sei o que, a gente fica se perguntando de tudo isso. Como que a gente passa esse momento assim? Vai ser bom assim? A gente falou para as crianças no começo da quarentena, daqui a um mês, acho que daqui a 2 meses, dá essas datas de término, né? Ou vai ser assim, depois muda. Eu vejo pelos meus filhos que eu sou separada, então muitas vezes Sim. vou para casa do papai. Não, então hoje você não vai mais porque acontece, né? Muitas É, vezes, essa semana você vai ficar com o papai, aí de repente o papai teve que fazer alguma coisa e deixou com a mamãe. Então, eles já sim. tiveram, né, que se acostumar. Mas Isso. como que a gente prepara, inclusive para esses momentos que acontecem fora do nosso controle? Tá, boa. Então, vou falar para você uma coisa interessante. A vida não está no nosso controle. Nada do que acontece no momento seguinte está fora do nosso controle. A gente não tem controle do próximo minuto. Não tem. Ilusão achar que tem, né? A Certo, gente pode fazer uma programação. E, lógico, a gente faz a programação esperando que algumas coisas vão acontecer. Então, vai para casa do papai. A gente está esperando. Mas a certo. gente não tem que acreditar que a gente tem controle total disso. E aí não deu para ir para casa do papai. Eu sempre digo, a forma como a gente coloca para as crianças, fala, Certo. pessoal, não deu para ir para casa do papai hoje, não tem problema, vocês vão ficar aqui e vai ser tão bom quanto, porque daí a gente vai fazer isso, isso, isso. E Tá. pronto. E quando a É, gente fala com uma energia positiva, todas é, essas mudanças de rumo, porque a é, vida é líquida mesmo, como se diz, né? é. Então, a gente fica mais tranquilo. A Um volta mix, às né? aulas, eu diria para você que é o que está mais gerando ansiedade nos pais, agora que todo mundo quer saber como vai ser. E É, eu vou dizer para vocês, pais, a gente tem que aprender a conviver com uma situação que pode ser ou não ser, porque ela pode começar de um jeito e depois ela vai tomar outro rumo. pode Ela vai mudar no tomar meio outro do rumo caminho, no né? meio do caminho. Então, o que a gente tem que estar preparado? A gente tem que estar preparado porque daí vier, tá certo? Certo. É isso, a gente tem que se preparar para o que der e vier. E eu vou dar uma boa notícia para vocês. Eu sei que os pais, vocês trabalham, vocês têm que organizar a vida de trabalho, a vida de estudo, a vida da criança. Quem vai cuidar da criança, quem vai isso, quem vai aquilo. E olha, esse vai ser um exercício
que a gente vai ter que fazer. A decisão, às vezes, vai ter que acontecer na hora. Se vocês estiverem preparados, não para uma rotina fixa, mas estiverem emocionalmente preparados para ter que tomar uma decisão no dia, tá tudo certo. Vocês vão encarar esse momento novo de uma maneira mais tranquila. Porque a única coisa que eu acho que não vai ter no segundo semestre de 2020 é rotina, tá bom? Esse novo normal inclui, às vezes, mudanças de rumo diárias. Certo. Então, é isso que a gente tem que estar preparado para as mudanças de rumo que certamente vão haver, tá? Sim. Melhor quanto mais preparado a gente tiver para as mudanças, nós, pais, aí que a gente vai conseguir passar esse mix que você falou, que eu acho que ficou super claro, que é as palavras que você vai escolher, a entonação da voz que você vai usar e o seu corpo, né? A sua postura, a sua feição, que vai passar o melhor para o seu filho, né? Mas você tem que estar sentindo isso, é difícil às vezes. Sentindo. É difícil. Você falou bem, difícil. Você falou tudo. Agora, a única forma da gente conseguir falar isso com a alma é a gente estar preparado para as mudanças. Então, é essa dica que eu dou para os pais. Fiquem preparados para as mudanças de rumo. Vai haver mudanças de rumo, sim. Se vocês estiverem emocionalmente preparados para isso, tá tudo certo. Porque hoje pode estar falando, olha, vai voltar a tal data. Chega perto da tal data, não vai mais ser nessa data. Ou, vai ser 2 vezes por semana. Aí chega lá, vai ser todos os dias, né? Pode piorar, pode melhorar, pode ser que um dia metade da escola tenha Covid de novo, vai todo mundo para casa. Eu falo que é melhor pensar no mais drástico, não vou dizer pior. Melhor se preparar para o mais drástico, que aí tudo vira lucro. Não é? Você tá certa. Preparem-se para as mudanças de rumo. Vai haver mudança de rumo. Se vocês estão preparados para isso, bom, essa semana a ideia é que meu filho vá para a escola quarta e sexta. Mas eu não sei o que vai ser na semana que vem. Pode ser que continue, pode ser que mude tudo, ou pode ser que não seja nada disso. Então a gente tem que ter sempre um plano B, pessoal. Tenham um plano B. Se vocês tiverem um plano B, pode ter certeza que vocês vão até usar, porque o plano A, ele vai mudar de rumo várias vezes, tá? Doutora, eu sei que não estava previsto esse assunto na live, mas já que a gente está falando um pouquinho disso, já tem alguma expectativa dessa volta às aulas de crianças todas com máscara? Eu sei que a escola dos meus está reduzindo, né? Então vão intercalar para ficar menos alunos, mas vai ser essa coisa das crianças pequenininhas com máscara, que isso a gente não consegue enxergar hoje. Como que vai fazer para colocar, vai colar a máscara na criança? Tem até uma brincadeira que fala, cadê a máscara do Antônio? Está na mochila do Joaquim. Meu Deus! Como que você está achando disso? O que você acha que vai acontecer? Como vai ser isso? Então, eu acho que assim, olha, nesse segundo semestre de 2020, não há ainda perspectiva da vacina para agora. Eu sou super otimista e eu acho que até o fim do ano a gente vai sim ter uma vacina, por isso eu estou feliz para 2021. Então, a gente tem que aguentar bem agora essas mudanças de rumo de 2020, tá bom? Mas as escolas, eu tenho certeza, a chance de abrir em agosto é muito grande. Cada escola individualmente, seja pública, seja privada, vai ver a sua capacidade de distanciamento social, de quantos alunos tem por classe, de disponibilidade de professores, do recreio. Então, cada escola vai ter dentro de um padrão, né? Um padrão que é todo mundo de máscara, todo mundo vai ter que deixar o sapato de fora ou passar um desinfetante no sapato. Algumas escolas vão falar, não traz mochila, vai ficar tudo aqui na escola. O lanchinho vai ser de casa. Então, dentro desse padrão, cada escola vai se organizar de acordo com as suas possibilidades. Isso inclui um dia e 2 presencial, o resto virtual, enfim. Que vai ser assim, vai ser assim. Que todo mundo vai ficar de máscara, não tenho a menor dúvida. Agora vamos pensar junto, né? Máscaras, elas são autorizadas, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, para crianças acima de 2 anos, tá? Então, vamos pensar. Crianças com menos de 2 anos, será que tem necessidade de ir para a escola?
Se a gente parar um minuto e pensar, né? E, na verdade, eu vou estender um pouco até crianças até 5 anos, tá? Tá. Eu vou pensar nas crianças até 5 A anos, pré-escola, né? que é a Aquele jardim de pré-escola. infância antigo. Exatamente. Tá. Então, eu acho que as famílias têm que repensar muito na necessidade dessas crianças irem para a escola. Se a gente for pensar, a escola nessa faixa etária tem assim um dos grandes objetivos é a socialização. É Tá. uma criança brincar com a outra, ficar com a outra, interação, interagir, né? Sim. Saber dar, receber, ganhar, dividir. Isso tudo é muito importante. Mas Certo. isso tudo vai estar muito prejudicado. É exatamente a interação social que vai estar Uhum. prejudicada nessa Tá. fase, nesses 6 meses, né? Certo. Porque as crianças vão ter que interagir de longe, vão ter que ficar de máscara. Então, eu acho que vai de cada família, junto com cada escola, Tá. avaliar a necessidade daquela criança retornar às atividades escolares, crianças com menos de 5 anos. Certo. Nas maiores, ela já tem uma compreensão maior do distanciamento social e aí Uhum. outras habilidades já são colocadas, né? Uhum. Habilidades cognitivas, tudo isso já é mais importante. Então, Tá. isso eu acho que já deve ser naturalmente considerado. Mas com Certo. criança pequena, a gente tem que pensar, né? Tá. Doutora, outra coisa que eu ia te perguntar, aqui em casa, durante esse período de quarentena, principalmente acho que o primeiro e o segundo mês, eles foram muito importantes, tanto para mim como mãe, como para eles, de entender que existia uma lacuna, uma lacuna, né, não preenchida mesmo, de aprendizados que podem acontecer dentro do ambiente de casa, muito importantes, inclusive de coisas que a gente não falaria, de assuntos até um pouco mais didáticos e curiosos e que são culturais, né, para eles saberem para o resto da vida, tanto a relação, princípios, valores, vida, e também alguns assuntos diferentes, né? Nossa, como que é a luz? A luz aqui em casa olha o disjuntor, né? Começou a aprender um monte de coisa diferente que no dia a dia eu só ia lá e ligava o disjuntor, né? Nunca mostrei para eles. Então, eu achei muito interessante isso que aconteceu e queria entender, assim, eu sei que pouquíssimos pais no mundo escolhem as crianças de ficarem em casa. Eu até brinco que essa coisa da escola deve ter começado em algum momento com o trabalho dos pais. Os pais falaram, vamos criar um lugar para mandar essas crianças. Eu sempre brinco assim com as minhas amigas, falo, tenho certeza que foi assim que aconteceu. Mas como que a gente pode ver, né, a vantagem e a desvantagem de ter as crianças mais em casa e, claro, pais que conseguem também dar essa atenção, mesmo que em alguns momentos, não estou falando de ficar o dia inteiro ensinando alguma coisa, né, para a criança, mas como que isso pode ser uma coisa que a gente pode manter, inclusive quando voltar, e como que tem muita gente muito preocupada com esse distanciamento das crianças não estarem convivendo com crianças. Até que ponto isso pode prejudicar esse desenvolvimento, inclusive de crianças, assim, 6, 7, 12, essa idade que não sei como é que fala tecnicamente essa idade. 6 a 12 anos é o escolar e depois você tem o pré-adolescente. Ah, tá. Esse escolar... Já está ótimo. Não, eu prefiro que me ensine, obrigada. Essa faixa escolar de criança, quanto que eles estão perdendo com esse social e quanto que eles estão ganhando em casa? Certo, boa pergunta, várias perguntas boas aí no meio. Uma delas é isso que eu vou pontuar o que você falou. Eu acho que assim, uma das coisas interessantes que aconteceu nesse período que a gente ficou confinado em casa foi exatamente isso. Eu acho que antes da pandemia, a vida vai levando a gente para uma série de atividades. A vida corrida, com muitas atrações fora, shopping, compra, amigo, isso, restaurante, jantar e não sei o quê. A gente vai entrando numa roda viva, então vai fazendo toda aquela rotininha, a criança vai para a escola, depois vai para a natação, vai para cá, vai para lá. Tudo agendadinho, aí todo mundo se encontra à noite, está todo mundo cansado, mas vamos jantar, vamos dormir, vamos isso. No dia seguinte,
a roda viva segue, né? Certo. Era mais ou menos assim que estava. De repente, Sim. essa roda parou, todo mundo ficou em casa, né? Sim. E aí, o que acontece? As crianças têm que participar também das atividades domésticas de casa, fazer a cama, né? Botar a roupa para lavar, saber onde é o disjuntor, né? Saber que dia que o lixeiro passa para jogar o lixo lá fora, né? Então, eu acho que isso é uma coisa boa que aconteceu, porque as crianças começaram a ter um conhecimento que é super importante para a vida, como sua casa funciona. Ele mora naquela casa e ele tem que participar do funcionamento dessa casa. Que isso fique para sempre. Que isso fique para sempre. Isso é muito bom. Outra coisa boa que aconteceu, eu acho, é essa retomada da relação entre pais e filhos. Porque nessa roda viva, eu pelo menos sentia isso, muitos pais estavam um pouco distantes dos seus filhos. Era uma relação muito artificial. Era uma relação muito assim, a educação cabe à escola, as outras aulas, o esporte cabe ao professor que está dando aula de tênis ou que está dando aula de futebol, de handball, do que for. O afetivo manda para a avó. Exato, exatamente, né? E aí as crianças, então, estavam nesse cenário todo, muito longe da companhia dos pais. Era por isso que os pais, eles atuavam mais como, eu vou dizer assim, uma companhia, não vou chamar de amigos, mas assim, companheiros e não pais. Certo. Era uma situação meio esdrúxula que estava. Em muitas famílias eu identifiquei isso, né? Bom, enfim. Eu acho que isso resgatou um pouco essa necessidade dos pais participarem, tanto das atividades escolares, porque os pais viraram professores, quanto de todo o crescimento, essa parte de ficar junto com as crianças, e isso que você colocou de ensinar valores. Que isso fique para sempre também, claro que em outros moldes, com outros tempos, mas que isso fique para sempre. Isso volta àquilo que eu falei, isso só se consegue quando pais saem daquele cenário do celular e se integram e integralizam na vida da criança por algum período do dia que seja. Então, isso é uma coisa interessante que vai acontecer. Agora, as crianças deixaram de ter essa socialização com os amigos, com tudo por, vamos dizer assim, 8 meses, 9 meses, quase o ano todo de 2020. Isso vai trazer alguma repercussão lá na frente? Juro que não. Por incrível que pareça, não, tá bom? Isso não vai durar para sempre. No ano de 2021, vai estar todo mundo junto de novo. E as crianças, eu vou falar, elas têm uma maleabilidade, uma capacidade de adaptação gigante, muito maior que a dos adultos. Então, eu sou capaz de prometer para todos vocês, pais, que tudo isso de conhecimento cognitivo que se perdeu na escola, as escolas são boas o suficiente para retomar isso. E vão retomar e as crianças vão pegar isso assim. Ai, que bom. Não é muito tempo. Esses 8 meses não vai fazer diferença no aprendizado das crianças para o resto da vida. Tem muito tempo para aprender. A gente fica ansioso achando que esse tempo é de ouro. Não. Isso não é uma guerra que vai durar 4, 5, 6 anos. Não. 2021, tudo indica que a gente já vai ter a vacina. Então, esse período de aprendizado cognitivo, toda a cognição que as crianças deveriam ter, as escolas são ótimas, públicas e privadas, estou falando das duas, para fazer essa recuperação. E a parte de socialização é de um dia para a noite. Assim que a coisa se retomar, as crianças se retomam também. Eu só desejaria que essa convivência maior dos pais com seus filhos, em outros moldes, ela permaneça. E das crianças nas atividades da casa. Ligando o disjuntor, desligando o disjuntor, permaneça também. É uma coisa que, quando você estava falando, eu me lembrei que muitas vezes a gente deixa o telefone fora e longe, né? Mas a gente fica com a cabeça em trabalho, em o que precisa fazer, e o jantar se já está pronto, e a criança se tomou banho, e aí você não está, ela sabe que você não está conectado, porque o olho no olho ele não mente, né? E eles têm muita sensibilidade. Então, eu lembrei disso e queria só deixar também. E uma outra pergunta é que eu tenho várias amigas também que estão preocupadas
Parece aquele quadro do programa Livre do Serginho Groisman, Sim, que fala: ah, meu amigo, não tem vergonha de perguntar para a sim. sexóloga, né? Meu amigo queria saber. Tá parecendo isso, eu tô aqui falando das minhas amigas, né? Mas Tá. eu tenho várias amigas de verdade que estão bastante preocupadas, na verdade, quando elas me falam alguma coisa, né? Contamina, né? E você fala, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, é verdade, e agora? Aham. E elas estão muito preocupadas, não só assim com esse distanciamento, que a gente fiquei feliz de ouvir isso de você, que não vai ter problema. E outra coisa é do tempo nas telas por causa de, enfim, da rotina. A mãe muitas vezes está trabalhando, está Sim, preparando a comida, né? Tá empenhada sim, e precisa deixar os filhos em algum lugar. E esse sim, lugar virou a televisão, virou o computador, virou a sim, tela, que aí já está multiplicando aquele momento todo da escola, que já está 100% sim, online, isso. e elas estão bem preocupadas com isso. Como que você está vendo esse uso bastante grande das telas? Isso. Olha, nessa nova situação que a gente está vivendo, que é uma situação de exceção, as telas têm sim uma importância na vida da criança agora, que tem uma dimensão muito maior. Por quê? Porque as crianças estão impedidas de sair. Elas estão, de fato, impedidas de sair. Então, é uma situação de exceção. E nessa situação de exceção, as telas ganharam um espaço sem culpa, sem problema, sem nada. E a gente tem que entender que esse espaço, sim, ele existe, ele tem que existir, tá certo? Uhum, Então sim, tem o espaço do aprendizado online que está sendo feito, tudo certo, e tem o tempo de recreação que as crianças ficam nas telas. Tá tá, tudo certo. O que a gente pode fazer? É claro, é não deixar esse tempo ser uma coisa extremada. Tudo que é tá, extremado não é bom. Então, as tá. crianças as famílias podem organizar o tempo de tela, de tal hora a tela, de Uhum, tal hora um exercício, que dá para fazer exercício em casa. Então, tá. tem que mesclar uma atividade física com a tela. E cuidar da alimentação para não ficar tela e alimentação, porque isso pode gerar problema até de saúde. Tá. Então, é só regrar isso e entender sem culpa que a tela tem um espaço, sim, nesse novo panorama que a gente está vivendo. Tá. E sobre evitar o momento. Assim, eu sei de algumas pessoas que já começaram a juntar um filho com uma turminha pequena, dois amiguinhos de cá que estão há 3 meses, porque agora o que aconteceu é assim. Ah, eu tô de quarentena há 3 meses, você tá de quarentena há 3 meses, então a gente não tem nada, então a gente pode se ver, né? E eu ainda tô um pouco aflita com isso, então ainda não me permiti, mas tem alguns grupinhos, né? Às vezes só um único amigo. Como que você vê essa volta de algum grupo, de algumas amizades, até porque agora começa o período dos meus, começou essa semana de férias. De férias, isso. E aí Bom, não tem mais a desculpa de tem que fazer a lição, tem que fazer a é aula, né? Tem que ouvir. Não é? É isso aí. Então, o que acontece? Olha, acontece o seguinte: sim, as famílias estão de quarentena, né? Mas com essa flexibilização, o que está acontecendo é que, assim, as pessoas já estão saindo mais, as pessoas estão se expondo mais. Certo. Então, essa quarentena, ela já não está mais tão fechada como era. Então, todo mundo, não obstante estar mais tempo dentro de casa, está mais exposto, sim, à contaminação. Então, não é porque você fez a quarentena, se você está indo no mercado, se você está indo na farmácia, se você está saindo mais, agora o shopping abriu, enfim, Certo. todo mundo está de fato saindo mais, trabalhando mais. As famílias Mesmo estão de máscara e passando álcool e lavando as mãos e tudo, né? fazendo tudo direitinho, todo mundo está mais exposto, tá? Certo. Então, na verdade, o que acontece? As crianças também estão mais expostas, tá? E aí vai de cada um querer juntar um outro ou um com outro por conta de férias, juntar primo com primo, ou amigo com Certo. amigo, né? Eu acho que eu estou encarando isso como uma situação natural que está acontecendo, porque também Entendi. ninguém aguenta mais ficar só com as crianças confinadas em casa, ainda mais agora de férias. Pois é. Muita gente vai viajar
E eu sei de famílias que vão viajar primos com primos e tudo isso. Entendi. Eu acredito que, assim, a gente tem que manter, claro, nessas viagens, tentar manter, por exemplo, uma relação dos mesmos com os mesmos. Sim. São os melhores amigos, são os primos, são as famílias, Tá. entendeu? Não ficar, Entendi. vai com um, vai com outro, vai com outro, vai com outro, porque isso Entendi. gera uma série de interferências, claro, que isso acaba aumentando. Então, vamos ficar primeiro nesse primeiro instante, com os melhores amigos, com os primos, com a família, com quem, abrir um pouco o leque familiar e de amizades, mas um pouco abrir restritamente, entende o que eu quero dizer? E eu acho que daí cabe às famílias, qualquer situação de risco tem que ser avisado para todo mundo com quem aquela criança teve contato. Olha, o pai de não sei quem está com gripe, tá? Então, isso é uma coisa super importante. Essa segurança a gente tem que ter. Por isso que eu acho que tem que ter, sim, pode ter uma abertura, mas uma abertura restrita a um número de pessoas. Tá. E realmente, assim, a máscara, o uso de máscara não garante 100%, né? Não garante, não garante. Tá? Dependendo da máscara, não dá. Mas temos que usar, porque se ela protege 80%, de 80% a 90%, nossa, gente, 80% a 90%, isso é muito. Pois é. E tá muito bom. Perfeito. Tá, doutora Ana, muito obrigada. Você está atendendo online? Está atendendo também? Estou atendendo online, estou atendendo presencial, estou atendendo tranquilo. Estamos aí. Se tiver pessoas aqui querendo marcar, pode marcar, né? Pode marcar. Não sei se vai ter horário, porque é muita gente. Meu Deus. Tudo certo. Doutora, muito obrigada. Tem uma mensagem final que você quer deixar sobre ansiedade infantil? Alguma coisa que ficou faltando? Não sei. Não, eu acho que você abordou tudo super bem. Queria dizer que foi uma honra e um prazer conversar com você. Uma delícia. O tempo passou que eu nem senti, tá bom? É verdade. Eu também amei. Um trabalho iluminado, continue divulgando isso dessa forma tão importante que você faz para todo mundo. Pessoas muito como obrigada. Você fazem a diferença nessa pandemia, viu? Igualmente, doutora. Muito obrigada, foi um prazer enorme e espero conhecê-la pessoalmente, né? Vamos sim, se Deus quiser. Vamos. Muito obrigada pelo seu tempo e todo esse conhecimento lindo seu. Muito obrigada. Então, um beijo. Tchau, pessoal. Obrigada, gente, todos que escutaram. Tchau. Obrigada. Tchau, querida. Tchau.